Olá, alunos e alunas de Resistência dos Materiais 2. Vamos dar início ao nosso capítulo 14, Métodos de Energia. Os objetivos do capítulo 14 são os seguintes: aplicar métodos de energia para resolver problemas que envolvam deflexão. Então, esses métodos são outras alternativas além do que já vimos no capítulo 12 com a equação diferencial da linha elástica. Então vamos primeiro estudar o princípio da conservação de energia e depois desenvolver o método do trabalho virtual, tanto para treliças como também para vigas. Então é uma outra alternativa. Nós poderemos calcular através desses métodos também as deflexões em quaisquer pontos, tanto das treliças como também das vigas. A diferença para o capítulo 12, no capítulo 12 nós tínhamos a determinação da equação da flecha, ou seja, através dessa equação poderíamos determinar em qualquer ponto as deflexões. E nesse caso nós vamos escolher um ponto, aplicar um método, o método do trabalho virtual, por exemplo, e determinar de forma até mais rápida, em determinados pontos que iremos escolher, as deflexões em vigas, mas também em treliças. Os objetivos da aula 23, especificamente, são estudar o trabalho externo e estudar a energia de deformação, para que possamos introduzindo o trabalho externo e a energia de deformação, possamos introduzir os métodos de energia. O tópico 1 é trabalho externo e 1.1, trabalho de uma força. Então, relembrando, na mecânica, uma força realiza trabalho quando sofre um deslocamento dx na mesma direção dela. Então, o trabalho realizado é um escalar definido como d o índice E, no caso esse índice é de trabalho externo, vai ser igual a F dx. Então nós temos aqui no esquema, uma força que ela vai variar de 0 até P. Então nós temos essa força F, nesse momento aqui ela deslocada já de x, e a gente desloca, portanto, um incremento de dx, onde no total teremos aí um deslocamento delta, quando essa força variar de 0 até P, essa força F, que é variável. E se o deslocamento total é x, por exemplo, o trabalho torna-se o índice E, vai ser a integral de 0 até x de f dx. Esse f pode ser uma função, como dissemos, variando de 0 até um valor de p. E nós temos a expressão para o trabalho, força vezes distância, nesse caso a integral de 0 até x de f dx. Bom, trabalho realizado por uma força axial em uma barra. Então temos aqui uma barra engastada no topo, a base livre, aplicamos uma carga P, no caso uma carga F, que varia de 0 até P, e quando temos a aplicação total dessa carga P, nós temos um deslocamento delta da minha barra. Então, como F varia de 0 até P, o deslocamento final da extremidade da barra será delta. Então, vamos avaliar qual que vai ser o nosso trabalho externo devido a esse carregamento nessa barra. E na sequência também vamos avaliar, além dessa carga P já aplicada e na nossa barra deslocada de delta, quando aplicamos uma carga adicional P', onde deslocamos adicionalmente delta', como podemos verificar nesse gráfico de F em função de x. Então, se o material for elástico linear, então está aqui o gráfico reproduzido novamente, se o nosso material for elástico linear, eu posso dizer que a minha força ela é igual a P sobre delta vezes x.
Então, se a minha força varia de 0 até delta, quando x for igual a 0, nós teremos, portanto, que o F é igual a 0, sem nenhum deslocamento. Quando o nosso x for igual a delta, ele vai variando de 0 até delta, e quando ele for igual a delta, eu posso cancelar delta com delta, e nós teremos a nossa força que vai ser igual a P. Então, a nossa integral, a integral do trabalho externo, do U índice E, que era F dx, quando a integral de 0 até x, nesse caso vai ser a integral de 0 até delta, a força é P sobre delta vezes x, essa é a nossa força, dx. Então, quando integramos a nossa força, P sobre delta são constantes, nós temos aí x ao quadrado sobre 2, esse x ao quadrado vai ser substituído por delta ao quadrado cancelando com delta, e a gente vai ter, portanto, que o U índice E, trabalho externo, vai ser igual a P vezes delta dividido por 2, onde P é o nosso carregamento final, multiplicado por delta, o deslocamento final, nesse caso, e dividido por 2. Então, podemos observar no gráfico essa variação, quando variamos o deslocamento de 0 até delta, aqui na abscissa, a gente varia o carregamento de 0 até P. Então, nós temos justamente a área de U índice E, a área aqui do gráfico, corresponde justamente ao meu trabalho externo P delta sobre 2. Se outra força P', como mostramos aqui na figura anterior, for aplicada à barra, de modo que a sua extremidade desloque-se de uma quantidade adicional delta', nós temos a barra já deslocada de delta por conta da força P, e deslocamos aí uma quantidade adicional delta' por conta de P'. O trabalho realizado por P, não por P', será, com esse deslocamento adicional, U índice E', vai ser igual a P vezes delta'. Então, nesse segundo momento, a gente já tem a carga P aplicada, é aplicada uma carga P' adicional, mas o trabalho da carga P, que nesse momento ela vai estar constante, nós temos a aplicação de uma outra carga P', mas o trabalho da carga P, quando a gente varia aqui, nós temos uma variação adicional, um alongamento adicional de delta', então vai ser justamente essa área, aqui em azul mais escuro, vai ser igual a P vezes delta'. E além disso, se analisarmos somente a carga P', quando adicionamos a nossa carga adicional P', nós teremos nesse triângulo aqui em cinza, exatamente o que já obtivemos, uma variação aqui dessa carga de 0 até P', então nós teremos com o deslocamento que variando de delta até delta mais delta', nós teremos, portanto, com o carregamento de P até P mais P', na realidade, o deslocamento de delta até delta mais delta', e a gente vai ter, com essa carga adicional, um trabalho externo de P', delta' sobre 2. Trabalho adicional relativo aí à aplicação da nossa carga P'. Bom, o tópico 1.2 é o trabalho de um momento. Nós tivemos o trabalho de uma força, mas nós temos também o trabalho de um momento. O momento também realiza trabalho. Então, o momento M realiza trabalho quando sofre um deslocamento angular dθ. Então, com a aplicação do momento M, nós temos um deslocamento angular dθ ao longo da sua linha de ação. Então, o trabalho ele é definido como du índice E é igual a m índice P vezes dθ,
onde esse M índice P é igual ao valor parcial do momento. Então vamos analisar realizando uma análise dimensional, o trabalho que é em Joule, que na realidade corresponde a força vezes distância. Então nós temos como unidade no sistema internacional Newton vezes metro. Para o trabalho de um momento, nós temos que o momento ele já tem a dimensão Newton vezes metro. E a gente multiplica pelo deslocamento angular. Então o deslocamento angular no sistema internacional é em radianos. E radianos é adimensional. Então nós teremos também, evidentemente, né, quando multiplicamos aqui M multiplicado por dθ, no caso M índice P multiplicado por dθ, a gente vai ter a dimensão também de trabalho de Newton vezes metro, uma vez que dθ é adimensional, é em radianos. Então, se o ângulo total de deslocamento é θ radianos, né, a gente varia do ângulo zero até um ângulo θ, o trabalho torna-se o índice E, vai ser a integral de 0 até θ, de M índice P, então esse aqui é o valor parcial do momento, que evidentemente pode ser uma função, de 0 até N, por exemplo, vezes dθ. Então essa formulação para o trabalho de um momento. O momento M índice P, valor parcial, ele varia de 0 até M, justamente, correspondente à deformação angular θ, né, que vai variar também de 0 até θ. Se o material for elástico linear, o trabalho será, então, de forma análoga como realizamos para o trabalho de uma força. Então, nós teremos o trabalho, o índice E, que vai ser igual a M vezes θ dividido por 2. Nós tínhamos P vezes delta dividido por 2 para uma força. Para um momento, vai ser M vezes θ dividido por 2. E da mesma forma, se o carregamento M já estiver aplicado ao corpo e outras cargas girarem esse corpo de uma quantidade θ', o trabalho do momento M vai ser o índice E' igual a M vezes θ'. No caso, o momento M já vai estar plenamente aplicado, nós teremos outras cargas realizando o momento, e aí esse deslocamento angular, essa deformação angular adicional, nós teremos que esse trabalho U índice E' vai ser igual a M vezes θ'. De forma análoga com o que já fizemos para o trabalho de uma força. Bom, o tópico 2 é energia de deformação. Então, a energia de deformação estará relacionada ao trabalho interno, né, tanto da tensão normal como da tensão de cisalhamento. Então, considerando um elemento de volume representativo, onde nós temos como dimensões dx na direção x, dy na direção y e dz na direção z, aplicamos então uma tensão normal, que é o tópico 2.1, uma tensão normal σz na vertical, na direção z, na face superior e na face inferior do nosso elemento de volume representativo. Nós temos que dFz, né, a nossa diferencial aqui da força, esse elemento é um elemento muito pequeno, um elemento de volume representativo, considerando que a tensão é igual a força sobre área. Então a nossa força, a nossa diferencial dFz para a força, vai ser igual a tensão na direção z, σz, multiplicado pela área. No caso dessa nossa área, que nós vamos chamar de dA, vai ser a área da nossa face superior, que no caso ela é igual a dx vezes dy. Então eu posso dizer que a minha força, dFz, vai ser igual a tensão σz, multiplicado pela área dx dy, a área da face superior. Temos ainda, né, com base na nossa fórmula da deformação normal, então na direção z, eu tenho que εz, a minha deformação normal na direção z, vai ser a variação, vai ser o alongamento, a variação do comprimento na direção z, que eu vou chamar aqui de d delta z,
dividido pelo comprimento inicial dz. Então essa variação do comprimento é o comprimento final menos o comprimento inicial e dividido pelo comprimento inicial, que nesse caso, no nosso elemento de volume representativo, é dz. Então, isolando o nosso alongamento, visto que a gente tem aqui uma tração, d delta z vai ser igual a εz multiplicado por dz. A deformação normal na direção z multiplicado pelo comprimento inicial na direção z, que é dz. Então, a nossa energia de deformação, du índice I, né, vai ser igual a 1 meio de dFz d delta z, a força vezes o deslocamento. Veja que esse 1 meio é que estamos considerando também, nesse caso, que a nossa força ela varia de 0 até dFz, como calculamos anteriormente. E nesse caso, essa nossa energia, esse nosso trabalho interno, que a gente pode chamar de du índice I, ou energia de deformação, devido à tensão normal, vai ser 1 meio de dFz d delta z, a força e o deslocamento. Veja que, seja uma tração ou uma compressão, né, o trabalho, a energia de deformação, ela vai ser sempre positiva, pois tanto a força como o deslocamento estão na mesma direção. Então, substituindo, a minha energia de deformação vai ser igual, du índice I vai ser igual a 1 meio, dFz eu posso substituir por sigma z dx dy, e d delta z eu posso substituir por εz e dz. Então, eu vou ter 1 meio de sigma z dx dy vezes εz dz. Considerando que dV, nosso diferencial do volume, é igual a dx dy dz, eu posso reescrever a minha energia de deformação du índice I igual a 1 meio de sigma z εz dv. E o índice I vai ser igual a integral de volume de sigma vezes epsilon, a tensão normal, vezes a deformação normal, dividido por 2 dv. Considerando a lei de Hooke, né, a gente considera o nosso elemento com comportamento linear elástico, nosso elemento homogêneo e com comportamento linear elástico, a lei de Hooke sigma igual a E vezes epsilon, e isolando aqui epsilon, eu posso dizer que é igual a sigma dividido pelo modo de elasticidade E, e substituindo nessa integral, eu posso reescrever essa minha integral para a energia de deformação devido a uma tensão normal, o índice I, igual a integral de volume de sigma ao quadrado, tensão normal ao quadrado, dividido por 2 vezes o módulo de elasticidade, dV. Então, contanto que nenhuma energia seja perdida sob a forma de calor, o trabalho externo realizado pelas cargas será convertido em trabalho interno, denominado energia de deformação. Então, é o que já dissemos, né? Esse trabalho externo realizado pelas cargas vai ser convertido no trabalho interno, o índice I, que a gente também chama de energia de deformação. Analisando o tópico 2.2, tensão de cisalhamento, então vamos calcular também nesse caso a nossa energia de deformação devido à tensão de cisalhamento. Então, aplicando ao nosso elemento de volume representativo, que tem dimensões dx na direção x, dy na direção y e dz na direção z. E agora, aplicando apenas uma tensão de cisalhamento, o cisalhamento puro, no nosso elemento. Aqui a tensão de cisalhamento tal, nas suas 4 faces. Nós temos que o nosso elemento ele vai ter uma deformação de cisalhamento de gama, aqui representado. E, analisando a face superior do meu elemento,
eu tenho aqui uma tensão de cisalhamento tal, na direção Y, e um deslocamento devido a essa tensão de cisalhamento. Como esse ângulo é muito pequeno, eu posso dizer que esse deslocamento ele vai ser igual ao raio, que nesse caso aqui é dz, multiplicado pelo ângulo gama. Então, esse deslocamento igual a gama dz na direção y. Portanto, a nossa força, nesse caso, que vamos analisar, é a força que vai estar na direção aqui da minha tensão de cisalhamento na direção y. Então, portanto, dFy vai ser igual à tensão de cisalhamento tal multiplicado por dA, considerando que a tensão de cisalhamento é igual à força sobre área. Como nós estamos trabalhando aqui na direção y, para a tensão de cisalhamento aqui na face superior, nós teremos que considerar a nossa força dFy. Mais uma vez, considerando que aplicamos uma força, que varia de 0 até dFy. Então, dFy vai ser a tensão vezes a área, no caso, tal vezes dA, e essa área dA vai ser igual a dx dy, conforme aqui as dimensões da nossa face superior do elemento de volume representativo. Portanto, dFy vai ser igual à tensão de cisalhamento tal, multiplicado por dx dy. E, considerando agora o deslocamento, devido a essa força, devido a essa tensão de cisalhamento, o deslocamento d ΔY, no caso na direção y, nós temos que vai ser igual a gama dz, como já discutimos. E, portanto, a nossa energia de deformação, devido à tensão de cisalhamento, considerando que essa força varia de 0 até dFy, vai ser igual a 1 meio dFy vezes d ΔY. Como já calculamos essa integral lá atrás. E a nossa energia de deformação du índice I vai ser igual a 1 meio, substituindo dFy por tal dx dy, e substituindo d ΔY por gama dz, nós teremos ainda que, considerando dv igual a dx dy, dz, eu vou poder reescrever essa equação como sendo du índice I igual a 1 meio vezes a tensão de cisalhamento tal, vezes a deformação por cisalhamento gama, vezes dv. E reescrevendo, sob a forma de integral, nós temos que a energia de deformação U índice I vai ser igual à integral de volume de tal vezes gama dividido por 2 dv. Tal tensão de cisalhamento, gama deformação por cisalhamento. E no cisalhamento, considerando que o nosso elemento se comporta de forma linear elástica, nós podemos também aplicar a lei de Hooke. Nesse caso, a lei de Hooke no cisalhamento, então tal, a tensão de cisalhamento, é igual a G, o módulo de elasticidade no cisalhamento, multiplicado por gama, a deformação do cisalhamento. Isolando gama, eu tenho que gama vai ser igual a tensão de cisalhamento dividido pelo módulo de elasticidade no cisalhamento G. Então, eu posso reescrever a minha integral como sendo o índice I, a energia de deformação, igual a integral de volume de tensão de cisalhamento ao quadrado, dividido por 2 vezes o módulo de elasticidade no cisalhamento, multiplicado por dV. Então, é uma expressão bem semelhante ao que tínhamos para a tensão normal. No caso, a tensão normal, a energia de deformação é igual à integral de volume da tensão normal ao quadrado dividido por 2 vezes o módulo de elasticidade dV. E para a tensão de cisalhamento, a energia de deformação vai ser igual à integral de volume de tensão de cisalhamento ao quadrado dividido por 2G vezes dV. Então, essas duas integrais serão extremamente importantes para a sequência, para a aplicação dos nossos métodos. E nós finalizamos aqui a primeira aula
referente ao capítulo 14. Muito obrigado.